Gravando. Bom, pessoal, a gente estava falando sobre força elétrica e a lei de Coulomb, certo? Quando a gente tem duas partículas eletrizadas separadas por uma certa distância, a intensidade da força de interação elétrica entre elas é dada por uma expressão conhecida como a lei de Coulomb, né? F igual a K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido por D ao quadrado, onde D é a distância entre as partículas, tá? Q1 e Q2 são as cargas das partículas e K é uma constante que depende do meio dielétrico, né? Do dielétrico que existe entre as cargas. No caso do ar ou do vácuo, a constante tem um valor conhecido, né? É aquele 9 vezes 10 a nona unidades do Sistema Internacional. Beleza. Mas eu falei para você que a lei de Coulomb tem uma restrição, né? Ela só serve num determinado caso. Qual é esse caso? Lembra? Fala comigo. Vamos lá. A lei de Coulomb só serve no caso em que as cargas... Putz, isso era importante. Eu até falei da questão, lembra que eu falei da questão da polarização? Tá? Polarização elétrica por indução eletrostática, tal, que se aproximasse um corpo eletrizado de um corpo condutor neutro, o condutor neutro polarizava e aí acontecia uma atração elétrica, etc. E aí a lei de Coulomb não valia mais. Lembra disso? Quando a gente falou de pêndulo elétrico, eu falei. Falei, você esqueceu, né? Putz, não era para esquecer, não, tá? Eu disse para você assim, ó, a lei de Coulomb só vale na situação em que estas partículas têm tamanho muito menor do que a distância entre elas. Tá? Em que só vale na situação em que o tamanho dos corpos eletrizados é desprezível em relação à distância entre eles. Tá? Contei para você o caso da indução, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma partícula eletrizada com carga positiva e próximo a ela um condutor neutro, tá? Cujas dimensões são consideráveis em relação à distância entre as duas, certo? A presença de um corpo eletrizado faz com que esse condutor polarize. Ele é um condutor, ele tem elétrons livres, ele tem a tal da nuvem eletrônica, né? A nuvem eletrônica atraída por essas cargas positivas acaba deslocando para a esquerda. E o cara, então, acumula elétrons do lado esquerdo. Ele fica com excesso de elétrons do lado esquerdo. Mas esses elétrons vieram do outro lado, não é verdade? Então, se há um acúmulo de elétrons do lado esquerdo, com certeza, agora há uma falta de elétrons do lado direito desse corpo. Certo? Então, a presença de um corpo eletrizado próximo de um condutor faz com que esse condutor polarize. Agora ele tem polo positivo e polo negativo. Tudo bem? Então, olha só o que vai acontecer. A carga total desse cara é zero, certo? Pela lei de Coulomb, se eu puser zero numa das cargas, a força elétrica tem que ser zero. Tudo bem? Mas não é o que acontece, olha só. O polo negativo desse corpo é atraído pelo indutor. Portanto, há aqui uma força de atração elétrica. Vamos chamar essa força de F1. Tudo bem? Mas em compensação, o polo positivo desse corpo é repelido por esse indutor. Então eu tenho aqui uma força de repulsão elétrica que eu vou chamar de F2. Ok? E quanto vale a resultante dessas duas forças? Zero, professor. Não, não é zero. Não é zero. Sabe por quê? Porque a intensidade da força elétrica depende da distância entre os corpos, não é verdade? Então, se você pensar bem, olha só. O polo negativo do condutor está a uma distância d1 do indutor. Certo? Isso gera uma força de atração elétrica F1. O polo positivo do condutor está a uma distância d2 do indutor. Certo? D2 é maior do que D1. E a gente já sabe que a intensidade da força elétrica cai com a distância, mas não cai numa relação direta.
a intensidade da força elétrica cai com o quadrado da distância. Portanto, um pequeno aumento na distância já faz a intensidade da força reduzir muito. Então, o F2 acaba sendo bem menor do que o F1. Eu tenho duas forças opostas atuando sobre o mesmo corpo, tá? E essas duas forças não têm a mesma intensidade. O F1 é maior que o F2. Claro, se o F1 é maior que o F2, isso vai gerar uma resultante, não é verdade? A resultante vai ser no sentido da maior força. Portanto, há uma resultante nesse sentido. Ok? Então, a polarização elétrica de um condutor extenso vai gerar uma força atrativa. E essa força atrativa não poderia existir pela lei de Coulomb. Pela lei de Coulomb, se uma das cargas é zero, se a carga desse cara é zero, a força deveria ser nula. A lei de Coulomb falhou. Tá? A lei de Coulomb vai falhar sempre que houver essa possibilidade de polarização. E a polarização só é significativa se o tamanho do corpo em questão for considerável em relação à distância entre eles. Tá certo? Agora, se eu tiver os dois corpos com dimensões muito pequenas em relação à distância entre eles, mesmo que um dos corpos polarize, a polarização não é mais significativa. Porque a distância entre o polo positivo e o indutor, e o polo negativo e o indutor é praticamente a mesma. Então a intensidade das forças vai ser praticamente a mesma, a resultante vai ser zero, a lei de Coulomb vai passar a valer. Tá legal? Então a lei de Coulomb não serve em qualquer caso, serve apenas no caso em que o tamanho das partículas é desprezível em relação à distância entre elas. Tá legal? Tudo bem? Isso fica claro para vocês? Sim ou não? Sim? Então tá. Normalmente, quando a gente vai falar sobre a lei de Coulomb, quando ela é aplicável, a gente diz que estas partículas têm dimensões desprezíveis, ou chama estas partículas de cargas pontiformes. Pontiformes é cargas em forma de ponto, tá? O conceito de carga pontiforme é bastante parecido com aquilo que o Pipoca deve ter chamado de ponto material. Não sei, o Pipoca deve ter falado, né? Alguma vez ele usou a expressão ponto material. Sim ou não? Balança a cabeça, diga sim Eu ou acho não. que sim, André. Eu acho que sim. Bom dia, Isa. Não sei se foi esse ano ou ano passado, sabe? As coisas já estão na cabeça e se misturam. Eu sei. Eu sei porque a minha memória também me trai muitas vezes com relação a essas coisas, né? Eu Acho que foi o Dieguinho que falou disso. Desculpa? Acho que foi o Dieguinho que falou disso numa O das Dieguinho primeiras também aulas. deve ter comentado. É porque, na realidade, quando vocês estudam mecânica, a mecânica que vocês estudam, os movimentos que vocês descrevem, é uma mecânica que não leva em consideração as rotações. Tá? Mecânica de rotações é um estudo matematicamente muito mais complexo do que a mecânica das translações. Tá? Então, existem grandezas que vão ser significativas nas rotações que não aparecem nas translações. Tá? As leis de Newton, tá? As três leis de Newton, princípio de inércia, princípio fundamental e princípio de ação e reação, são aplicáveis na mecânica das translações. Nas rotações, a coisa não funciona exatamente daquele jeito. Tá? Então, o professor, para evitar problema, ele diz assim, ó, faz de conta que as rotações não são importantes. Se as rotações não são importantes, você pode tratar o corpo como se fosse um ponto. Então, o professor fala assim, nós vamos descrever a cinemática do ponto material. Por que ele chama de ponto material? Bom, ponto é um elemento geométrico, certo? Ponto é totalmente abstrato. Um ponto na geometria não pode ter existência física real. Não é verdade? Então, ponto é um elemento imaginário. Tudo bem? Na física, para falar sobre movimentos, você trata os móveis como se fossem pontos. Mas você não pode esquecer que os móveis têm massa. Então, você cria um conceito assim, é um ponto, mas tem massa. Então, eu vou chamar isso de ponto material. Tá legal?
Tudo bem? Então, toda a mecânica, seja do Pipoca, seja do Dieguinho, tá? Eu não sei se o Pimenta também fala sobre essas coisas, tá? Mas toda a mecânica que vocês aprendem é relativa à mecânica de um ponto material. Ah, legal, quando é que a gente vai aprender rotação? Se Deus quiser, nunca. Mas se você for meio doidão, você vai fazer engenharia, vai fazer física, vai fazer matemática, vai fazer alguma coisa maluca dessa, e pode apostar que logo no segundo semestre o professor te enfia esses conceitos. Dinâmica das rotações depende de conhecer derivadas, integral, integral de volume, integral dupla, tripla, etc. Tá? Então é uma matemática incrivelmente mais pesada. O professor de física, então, pode nem falar, mas ele está tratando todos os móveis como pontos. Na cinemática escalar, ele até escreve uma equação de movimento, né? Sorvetão, sorvete, etc. Essas equações localizam pontos na trajetória. Então, você está tratando o móvel como se fosse um ponto. Beleza? O equivalente disso na eletricidade é o que a gente chama de carga pontiforme. É um ponto, tá, mas tem carga. Tudo bem? Beleza? Fica claro isso? Então, são duas denominações usuais, tá? Eu posso chamá-las de cargas pontiformes, cargas em forma de ponto, certo? Ou então de cargas pontuais, beleza? Vai pensar você que carga pontual é aquela que chega no horário, tá? Mas carga pontual é aquela cujas dimensões é desprezível em relação à distância entre elas. Beleza? Ok? Essa é a restrição da nossa lei de Coulomb. Por quê? Por causa dessas coisas. Tá? Um cara que é neutro pode polarizar e ser atraído. E aí a lei de Coulomb não funciona mais. Há outras situações em que a lei de Coulomb não funciona mais. Tá? Essa daqui, por exemplo. Tá? Vamos imaginar uma situação assim. Eu tenho aqui uma placa eletrizada, por exemplo, com carga positiva, e tenho aqui uma partícula também eletrizada com carga positiva. Essa partícula pode ser uma carga pontiforme, tá? Pode ter dimensão desprezível, mas a placa eletrizada não tem, não é verdade? Então, quando eu tenho uma placa eletrizada, eu sei que a carga elétrica está distribuída em toda a superfície dessa placa. E aí, esta placa repele aquela carga pontiforme com alguma força que eu vou chamar de F, ok? Então, tem aqui uma repulsão elétrica. Tá, como é que calcula aquela força? Aplica a lei de Coulomb? Não, agora não. Tá? A lei de Coulomb só é verdadeira se as dimensões das partículas são desprezíveis. E eu não posso desprezar as dimensões dessa placa. Então não tem como calcular a força elétrica aqui? Tem, mas o truque você não vai gostar. Tá? Não vai gostar. O truque aqui é dividir esta placa em milhares, talvez milhões. Não, milhões é pouco. Bilhões, trilhões de pedacinhos. Tá? Uma infinidade de pedacinhos pequenos. Tá? Divido isso numa infinidade de pedacinhos pequenos e imagino que cada pedacinho desta placa é uma carga pontiforme. Claro, então vou ter que dividir em bilhões, trilhões de partes. Tá? Uma infinidade de partes. Cada uma vai ser uma carga pontiforme. Tá, então cada uma delas vai aplicar uma força elétrica naquela partícula que pode ser calculada pela lei de Coulomb. É verdade, mas eu vou ter que fazer isso quantas vezes? Dividir isso daqui em bilhões de partes? Então eu vou ter que fazer bilhões de vezes isso. Pegar cada pedacinho, desenhar um vetor força elétrica e usar a lei de Coulomb para ele. E depois, por próximo, bilhões de cálculos, certo? E depois somar todas para achar a força resultante. Para somar quantas? Bilhões. Uau! Somar bilhões. Mas não é somar bilhões de valores, é somar bilhões de vetores. É soma vetorial. Cara, isso daqui virou uma aventura para loucos. Dá para fazer usando a lei de Coulomb? É para gente saudável? É para caras que vão fazer física, que vão fazer engenharia, tá? Aqueles caras que são meio doidões e que topam esse tipo de desafio. A matemática deixa de ter o seu caráter prático e ela vira filosofia pura. Os caras ficam discutindo cálculo integral, somatórios vetoriais, etc. Não é nosso, tá? Então, eu acho que nessa situação, a lei de Coulomb não se aplica mais. No entanto, essa situação é uma situação comum na natureza.
você ter superfícies eletrizadas interagindo com partículas eletrizadas é a situação mais comum do dia a dia. O que não é comum é isso aqui é um caso particular. Tá? Partículas de dimensões desprezíveis. É um caso particular. Tá, então como é que eu vou agir naquela situação? Tá bom, eu acho que eu posso criar um conceito, é um conceito matemático, mas que vai me ajudar a pensar estas situações onde a lei de Coulomb não vale mais. Tá bom? Nós vamos usar o conceito de campo. Vou apagar aqui, isso aqui você já conhece, né? Então acho que não tem importância. Conceito de campo. Eu acho que agora eu estou invadindo uma aula do Pipoca. Não é o Pipoca que fala sobre campo gravitacional? Sim? Ah, o Dieguinho Sim. também. Eu acho que até o Pimenta fala sobre campo gravitacional. Então eu acho que você tem uma boa ideia do que seja campo. Tá? Mas vamos definir formalmente. Então, primeiro, o que é campo? Especificamente, o que seria um campo elétrico? Ó, vamos pensar assim, para você entender a ideia do campo, vamos pensar assim. Imagina que isso daqui, tá vendo essa região aqui? Imagina que isso daqui é uma região vazia do espaço, tá? Uma região onde não há nada. Nem nós não estamos lá, tá? A gente é apenas um observador, mas a gente é um observador onipresente. Lá não existe nada. Eu posso dizer que existe alguma propriedade que diferencia os pontos dessa região? Isso é um espaço totalmente vazio. Tem algum motivo para um ponto do espaço vazio ser diferente de outro ponto do espaço vazio? Tem alguma propriedade que faça com que um seja diferente do outro? Resposta: não, né? Eles são exatamente iguais, são todos iguais. Então, o espaço vazio não tem propriedade nenhuma para nenhum ponto, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, lá no espaço vazio, eu vou colocar um corpo eletrizado. Então, essa aqui é a superfície do corpo. Vamos admitir que esse corpo tenha carga positiva. Beleza? Então, em algum lugar dessa região vazia, eu vou fixar um corpo, manter um corpo fixo, eletrizado, por exemplo, com carga positiva. Ok? A presença desse corpo fixo em alguma região desse espaço altera todo o espaço ao redor. Agora, os pontos já não são mais todos iguais. Agora, os pontos têm propriedades que os diferenciam. Essa carga fixa alterou todo o espaço ao seu redor, porque ela criou nesse espaço uma região de influência. E essa região de influência da carga fixa, ela muda de ponto a ponto, então cada ponto é diferente. Se eu quiser mostrar para você que a influência desta carga fixa muda ponto a ponto, basta eu pegar uma segunda carga e colocar aqui nessa região. Em qualquer lugar que eu colocar a segunda carga, ela vai sofrer ação de uma força, não vai? Diga sim, professor. Pega uma segunda carga, pega uma partícula eletrizada e põe aqui, nesta posição. Pronto. Digamos que essa partícula tem carga Q e que tem uma carga positiva. Legal? Tudo bem? Essa partícula vai sofrer ação de alguma força, sim ou não? Ó, ela tem carga positiva. Vou pôr aqui, ó, Q positivo. Legal? Ela vai sofrer ação de alguma força, sim ou não? Sim? Então, quando eu coloco essa carga nesta posição, ela sofre ação de uma força, e essa força é de atração ou de repulsão? Repulsão. Agora responde. Como é que é? Dele. Repulsão. Repulsão, com certeza. Então, essa partícula vai sofrer ação de uma força nesta direção e sentido. Vamos chamar isso de F. Tudo bem? Se eu pegar esta mesma partícula eletrizada e levar para outra posição, por exemplo, esta posição aqui,
ela vai sofrer ação de uma força de repulsão também, não é verdade? Só que agora a força de repulsão muda um pouquinho. Ela muda de direção, ela muda de intensidade. F2. F2 não é igual a F1. As direções não são exatamente iguais, as intensidades são bem diferentes. Por quê? Por causa das distâncias, né? Tá certo? Ou se eu puser a carga mais distante, ela sofre uma força menos intensa. Se eu trouxer ela mais para perto, ela sofre uma força mais intensa. Vou trazer ela mais para perto, vou trazer ela para cá, para esta posição aqui. Ó. Então tá aqui. É a mesma carga, tá? Eu estou só passeando com ela nessa região. Quando eu trago ela para cá, ela sofre ação de uma força muito mais intensa com uma nova direção. Vamos chamar isso de F3. Beleza? Olha, se eu brincar de ficar passeando com essa partícula aqui nessa região do espaço, em cada posição onde eu colocar essa partícula, ela vai sofrer ação de uma força diferente. Pode mudar a direção, pode mudar a intensidade. Não é verdade? Então, agora, para esta partícula, esse espaço não tem pontos exatamente iguais. Em cada ponto, ela sofrerá uma ação diferente. Essa região do espaço que foi modificada pela presença da carga fixa é o que nós chamamos de campo elétrico. Tá legal? Então, a presença de uma carga fixa numa região do espaço altera esse espaço, gerando um campo. Campo é um todo, tá? Quando eu usar a expressão campo elétrico, eu tenho que entender que campo elétrico é toda essa região que está sob influência desta carga fixa. Tá legal? Tudo bem? Sim ou não? Só balança a cabeça, tá tudo bem até agora? Beleza, beleza. Agora, deixa eu fazer uma pergunta assim, de cunho filosófico, tá? Mantive essa carga fixa nesse ponto do espaço, beleza? Tá, ela cria uma região de influência elétrica. Essa região de influência elétrica se estende até onde? Qual é o limite dela? É infinito. A dona Isa aí mandando bem, né? Essa região de influência não tem fim. Teoricamente, agora falando no sentido filosófico, né, Isa? Essa região de influência se estende a infinito. Matematicamente, ela se estende a infinito. Em termos práticos, não. Qual é a diferença? É que, em termos práticos, eu digo que um campo vai até onde eu posso sentir a presença dele. Se eu estiver muito distante daquele corpo fixo, pode ser que eu não consiga mais sentir a presença dele. E se eu não puder mais sentir a presença dele, é como se eu tivesse escapado do campo. Tá certo? Então, em termos matemáticos, um campo se estende a infinito, e existem equações matemáticas que me dão a ideia de que o campo vai se estender a distâncias muito grandes, mas em termos práticos, se eu estiver numa região do espaço onde eu não posso mais sentir a presença daquela carga, é como se eu tivesse saído do campo. Tá bom? Tá, isso é onde? A que distância? Putz, vai depender dos instrumentos que eu tenho, vai depender da precisão que eu quero, tá certo? Então, é como o campo gravitacional. O campo gravitacional da Terra se estende até onde? Teoricamente, vamos lá, Isa, teoricamente se estende a infinito. Então por que eu falo que o corpo lançado vai escapar do campo gravitacional? Ele nunca vai escapar do campo gravitacional no sentido matemático. Ele vai escapar no sentido prático. Vai chegar uma hora que ele está tão distante que a força de atração gravitacional não é mais significativa para o movimento dele. E aí eu digo que ele escapou. Tá legal? Tudo bem? Aqui vale a mesma ideia. Você está vendo? Eu estou fazendo um paralelo entre campo elétrico, que é uma ideia nova que a gente está plantando agora, e campo gravitacional, que é uma ideia velha. É uma ideia que você tem desde o século XVI. Desculpa, estou brincando com você. Você não estava lá no século XVI, certo? Mas você tem a ideia de campo gravitacional desde que você nasceu. Porque você interage com o campo gravitacional o tempo todo. E essas interações são significativas. Você percebe a existência do, entre aspas, campo gravitacional. Tá certo? Campos elétricos são meio novidade para a gente, por quê? Porque a gente não percebe as interações elétricas. Não que elas não sejam significativas, é que normalmente as quantidades de cargas envolvidas no nosso dia a dia são muito pequenas.
são muito pequenas. E aí as forças de origem elétrica, para nós, são tão pequenas que elas passam batido. Então, a gente quase nunca pensa em campos elétricos, mas a gente sempre pensa e aprende a tomar cuidados no campo gravitacional. Tá certo? Mas as duas ideias são exatamente as mesmas, tá? Mantém-se um corpo fixo numa posição do espaço, ele cria uma região de influência ao redor dele. A região de influência a gente chama de campo. Em cada ponto do espaço, o campo se manifesta de uma forma diferente. Para provar que isso é verdade, eu preciso aqui colocar uma segunda carga, certo? Passear com uma segunda carga para mostrar para você que a influência elétrica desse corpo fixo está variando ponto a ponto. Não é verdade? Então, vamos dar nomes aos bois, tá? O cara que é mantido fixo, tá? O corpo eletrizado que é mantido fixo e cria o campo, a gente vai chamar de carga geradora. Ok? Então, esse corpo que é mantido fixo é a carga geradora do campo. Beleza? E esse segundo corpo, que eu usei só para provar para você que o campo existe, eu vou chamar de carga de prova. Ô, professor, Pois não. é a Letícia. Oi, Letícia, bom dia. Você está bem? Bom dia, tô bem, e o senhor? Tudo jóia? Fala. Ô, professor, me surgiu uma dúvida. Por Pode exemplo, falar. o campo elétrico, o senhor disse que ele se estende ao infinito. O senhor? Senhor, disseste? Tá. Fala. O senhor comentou que ele se estende ao infinito, Sim. mas a força dele, eu não sei se está certo falar força, mas, por exemplo, a força dele também é mantida igual, independente da distância, porém a carga de prova vai sofrer influências diferentes dependendo da distância. Entendeu? Não, Lê. Na realidade, não. Não vamos chamar de força do campo, tá? Vamos chamar de intensidade do campo. Isso, intensidade. Isso. A intensidade do campo é variável. Tanto ela é variável que mesmo nas proximidades do corpo, tá, o campo elétrico gera forças de intensidades diferentes da partícula. Ah, então não é a partícula que O que sente uma faz a força ser intensidade grande ou diferente. pequena? Não. Na realidade, o invariável nessa brincadeira é a carga de prova, tá? Eu estou usando sempre a mesma carga de prova. A carga de prova está me mostrando aqui duas coisas importantes. Primeiro, está me mostrando que a direção do campo deve estar mudando em cada ponto, porque a força vai mudando de direção. Tudo bem? Uhum. Segundo, a carga de prova está me mostrando que a intensidade da força também vai mudando de acordo com a distância até a carga geradora. Então, eu acho que a intensidade do campo depende de onde eu estou. Se eu estou muito próximo do gerador, o campo é intenso. Se eu estou muito afastado do gerador, o campo é menos intenso. É igual o campo gravitacional, tá, Letícia? Uhum. Se eu estou muito próximo da superfície da Terra, o campo gravitacional é intenso. Se eu começo a me afastar muito da superfície da Terra, chega uma hora em que o campo começa a diminuir significativamente. Tá? Então, aquela história do pipoca, que o G é constante, o campo é constante, vale 10 newtons por quilograma, tá? Essa brincadeira do pipoca é porque a gente está resolvendo a maioria das questões de mecânica muito próximo da superfície da Terra. E muito próximo da superfície da Terra, a gente pode até supor que o campo tem praticamente a mesma intensidade. Agora, começa a lançar foguetes e a brincadeira muda. Porque o foguete afasta muito da superfície. E vai chegar uma hora em que a intensidade do campo gravitacional sobre ele diminui tão significativamente que o foguete consegue fazer órbita em torno da Terra com velocidades relativamente baixas. O cara fazer órbita em torno da Terra, próximo da superfície, ele tem que ter uma velocidade fantástica. Tá? Agora, se você fizer ele ficar muito longe da superfície da Terra, uma velocidade razoável pode manter o cara em órbita. É o que a gente faz com satélites. Legal? E se eu levar esse cara para muito distante da superfície da Terra, pode ser que eu solte ele lá e não volte nunca mais. Tá? Então, o campo gravitacional também varia conforme eu me afasto do gerador do campo.
Tá? Vale para o campo elétrico, vale para o campo gravitacional. E você vai ver que em muitos aspectos o campo gravitacional e o campo elétrico são muito parecidos. Matematicamente, eles obedecem às mesmas relações. Tá? São de naturezas diferentes. O campo gravitacional é matéria, é massa interagindo com massa. O campo elétrico é carga interagindo com carga. Tá? Campo gravitacional gera força de atração. Campo elétrico, putz, a força pode ser de repulsão, ou pode ser de atração, vai depender do sinal das cargas. Então, tem algumas diferenças básicas, mas matematicamente você vai ver que o modelo é exatamente o mesmo. Tanto é que a gente discutiu a lei de Coulomb, né? Vai chegar uma hora em que o Dieguinho, ou Pipoca, ou Pimenta, não sei qual dos três, vai falar sobre gravitação universal, a lei de Newton. A lei de gravitação de Newton é uma cópia da lei de Coulomb. Cadê? Eu apaguei a lei de Coulomb, né? Mas F é igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Bom, a lei de Newton é igualzinha. Só que ao invés de cargas, ela fala de massas. Mas também cai com o quadrado da distância, etc. Então, eu vou estragar essa surpresa. Vou deixar você chegar nas aulas de teoria de gravitação universal. Mas a hora que o cara estiver falando assim, lei de gravitação de Newton, olha para a forma dela e pensa, não é a lei de Coulomb? É igualzinha. É igualzinho, tá? Então, as interações de campo elétrico e campo gravitacional são muito parecidas no sentido matemático. As grandes diferenças estão no fato de que aqui eu posso ter força de repulsão, por exemplo. Eu posso ter um corpo cuja forma seja muito extenso, e aí o cálculo das forças fique absurdo. No caso da gravitação, a coisa vai ser mais simples. Ok? Bom. Professor, Pode falar? desculpe, eu ainda não entendi por que eu não posso chamar de força de campo elétrico e tem que ser intensidade. Qual que é a diferença? Não, quando eu me referi ao campo apenas, eu não estou falando da força, eu estou falando do campo. É igual o campo gravitacional, tá? Tudo bem? O campo gravitacional tem uma certa intensidade, ela é variável. Agora, se eu puser uma massa dentro do campo gravitacional, ela sofre ação de uma força. Essa força a gente chama de peso, né? Se eu pego um corpo de massa M, põe dentro do campo gravitacional da Terra, ele é atraído pela Terra, portanto, tem um campo gravitacional aqui, que é o tal do G, certo? Ele tem uma certa intensidade. Agora, este corpo de massa M, dentro do campo gravitacional G, sofre ação de uma força peso. Percebeu? Então, a força e o campo são coisas diferentes. Tá? O campo gera a força. Beleza? Entendi. Valeu, professor. Tá? Mas o campo é uma característica do espaço, enquanto que a força é uma grandeza que atua sobre a partícula. Tá? Então, no espaço existe um campo. Em cada ponto do espaço existe um vetor campo, que a gente vai definir já já. Tudo bem? Legal? Mas só vai haver força quando eu puser a carga de prova. Então, a força atua sobre a carga de prova. Tá? A força depende da existência do campo e da existência da carga. O campo não, o campo está lá. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Valeu? Tá bom, então eu acho que agora que eu plantei essa ideia, dá para a gente fazer uma definição formal de campo. Tá? Agora a gente vai falar do campo em cada ponto do espaço. Tudo bem? Tá, então vamos colocar aqui, definição. Vamos supor que essa seja uma região de campo elétrico, tá? E que, ao colocar uma partícula eletrizada, uma carga de prova nessa região, ela sofre a ação de uma força. Tudo bem? Então, por exemplo, eu ponho aqui uma partícula eletrizada com uma carga aqui, ela sofre a ação de uma força elétrica, por exemplo, assim. Independente de quem tenha gerado esse campo, tá? Aliás, colocando dessa forma, não dá nem para saber quem gerou esse campo. Só dá para saber que o campo existe, né? Se eu puser a partícula aqui, ela sofre ação de uma força. Então, ela está dentro de um campo elétrico. Certo?
Qual seria a definição de campo elétrico? Tá? O campo elétrico varia ponto a ponto. Tá? Eu coloquei a partícula aqui no ponto A. Vou chamar de A esse ponto de distância. Eu coloquei a partícula aqui no ponto A, ela sofreu ação de uma força. Então, no ponto A existe um campo elétrico. Qual seria uma boa definição para esse campo elétrico? Putz, agora você está forçando a barra, você está pedindo para eu adivinhar as coisas. Mas não é bem adivinhar, é fazer uma analogia, tá? Vamos sair da aula do André, que por sinal está muito esquisita, né? Essa coisa está muito doidona. Vamos para uma aula mais saudável, né? Vamos falar assim, tipo pipoca. A aula do pipoca é legal porque dá para entender, né? É aquela física que nem parece física. Parece uma praia. Você está lá, você está se divertindo. Certo? Então, estamos nós, com o nosso querido Pipoca, falando sobre forças gravitacionais. Então, o Pipoca diz assim, tá? Vamos supor que aqui seja a superfície da Terra. Beleza? E que próximo da superfície da Terra, eu coloque uma massa de prova. Eu sei, o Pipoca não usa essa expressão, mas tá bom, eu inventei, eu gostei. Ficou simpática, massa de prova. Pronto. Então, o Pipoca fala assim, coloca aqui uma massa de prova próximo da superfície da Terra. Ela sofre ação de uma atração gravitacional? Sim ou não? Sim. Essa atração gravitacional a gente chama carinhosamente de força-peso. Então, a Terra atrai esse corpo com uma força que tem a direção vertical, sentido para baixo, peso do corpo. Eita, esse cara já está me zoando. O Pipoca põe vetorzinho, quando fala de peso, ele põe a flechinha em cima. Mas não, professor, nem sempre. Mas o André é meio chato, ele vai fazer essa notação vetorial, tá? Então, a massa sofre ação de uma força-peso. Força é grandeza vetorial, estou usando a notação. Tudo bem? Legal. Aí o Pipoca fala assim, é porque existe aqui um campo gravitacional, tá? Legal. Como é que o Pipoca calcula o peso do corpo? Massa vezes a aceleração. Isso, Aninha, beleza. É isso aí, tá? O Pipoca fala assim, a intensidade do peso desse corpo, tá? Não vamos falar de intensidade, vamos falar de força. O peso desse corpo é igual à massa do corpo vezes G. Putz, grilo, cara, esse André é esquisito mesmo. O Pipoca põe flechinha em cima? Não, né? O Pipoca põe P igual a MG e vive feliz. Tá? Todos vocês devem viver felizes lá. O André que está botando essa anotação chata. Mas é que o André precisa de uma ideia importante agora. Olha só, o peso de um corpo, o peso de uma massa de prova, a força gravitacional sobre uma massa de prova é dada pela massa vezes o G. Como é que chama esse G? Que nome ele usa para esse G? Aninha, você tinha acabado de falar. Pode repetir a pergunta, prof? Eu me distraí. Posso. Repito, tá? Peso é igual a massa vezes G. Que nome você usa para esse G? Você falou agora há pouco. Aceleração. Aceleração. Tá? Aceleração da gravidade. Certo? Tudo bem? Balance a cabeça, concordem comigo? É a aceleração da gravidade, não é? Então, cara, quando eu aprendi cinemática, uma coisa que me chamou a atenção é que velocidade e aceleração são grandezas associadas a corpo que se movimenta. Então, se tem uma aceleração da gravidade, é porque a gravidade é um corpo que se movimenta. E ela se movimenta acelerada. Então, putz, imagina qual deve ser a velocidade da gravidade hoje, já que a gravidade existe há 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos acelerando, a gravidade deve estar com uma velocidade absurda. Então, se alguém falar para você que a velocidade máxima no universo é a velocidade de luz, fala, é a da gravidade, porque ela já vem acelerando há 14 bilhões de anos. Estou brincando com você. É errado chamar isso de aceleração de gravidade. Em termos conceituais, em termos práticos não faz diferença.
Mas em termos conceituais é errado por quê? Porque gravidade não é corpo. Gravidade não se movimenta. Gravidade é um conjunto de fenômenos, tá? Não, sabe o que eu quis dizer? Eu quis dizer que quando um corpo colocar, tá, porque se você abandona, ele acelera, tá, tá, mas aí você vai chamar isso de aceleração da queda livre. Tá legal? Aceleração do movimento vertical do corpo. Tudo bem, mas acontece que esse G, que todo mundo chama de gravidade, que é um erro, seria a mesma coisa que eu chamar a velocidade de mecânica. Não faz sentido, né? Então, as pessoas chamam G de gravidade ou chamam G de aceleração da gravidade. E não é nenhum dos dois. Tá? As pessoas evitam justamente o essencial. Esse G chama-se campo gravitacional. Ok? Esse é o campo gravitacional. Neste ponto do espaço existe um campo gravitacional. Especificamente nesse ponto do espaço, o campo gravitacional é representado por um vetor que tem a direção vertical e o sentido para baixo. De tal forma que a força gravitacional é igual à massa de prova vezes o campo gravitacional. Ou, melhor, campo gravitacional pode ser definido como a força gravitacional por unidade de massa que eu coloque naquela posição. Essa é a definição de campo. Campo é força por unidade de massa. E a notação vetorial aqui é importante porque eu estou tentando te dizer uma coisa importante. Quando um vetor é múltiplo de outro vetor, esses dois vetores são paralelos. Vetores múltiplos têm todos a mesma direção. Então, se a força-peso é vertical para baixo, isso significa que o vetor campo gravitacional naquela posição é vertical. Tá? Ah, e mais, o escalar que multiplica é positivo, não é? Ah, é massa. Massa é estritamente positiva. Então, quando um vetor é igual a um escalar positivo vezes outro vetor, isso significa na matemática que estes dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, a direção e sentido do campo gravitacional é a direção e o sentido da força gravitacional. Campo gravitacional, por definição, é força por unidade de massa. Aqui eu errei, eu me entusiasmei. Aqui é peso, tá? É peso por unidade de massa. Tá legal? Tudo bem? E qual é a unidade de medida desse tal de campo gravitacional? Agora tira o vetor de em cima, nós estamos falando do valor. A unidade de medida do campo gravitacional. Ora, força se mede em quê? Newtons, né? Massa se mede em quê? Quilogramas. Então, o campo gravitacional se mede em newtons por quilograma. A unidade correta do campo gravitacional é o newton por quilograma. É, mas o pessoal põe metro por segundo ao quadrado. Eu sei, é que quando você faz análise dimensional, newton por quilograma pode ser reduzido a metro por segundo ao quadrado. O que não quer dizer que esse cara seja uma aceleração. Ele não é uma aceleração, ele é um campo. Para me lembrar disso, era melhor escrever sempre assim, newtons por quilograma. Alguém salva a minha vida agora. Quanto vale o campo gravitacional próximo da superfície da Terra? Fala. Ah, seu povo, eu não vou brigar. 10. Vale 9,8? 9,8 é o valor padrão, tá? O valor padrão em toda a superfície, com uma casa de decimal de precisão, é 9,8. Por aproximação, David, 10, né? A gente usa sempre o valor 10. Então, o campo gravitacional da Terra, que é indicado assim, G0, campo próximo da superfície, vale 9,8 newtons por quilograma. Qual é, cara? Newtons por quilograma? O que significa isso? Bom, que o campo gravitacional próximo da superfície da Terra é tal que cada 1 quilograma de massa será atraído por uma força de 9,8 newtons. Esse é o significado. Tá? O campo gravitacional
aplica em cada massa de 1 quilograma uma força de 9,8 newtons. Ah, então, se o cara tiver 2 quilogramas, então aplica uma força 2 vezes 9,8 newtons. E se for 3 quilogramas, 3 vezes 9,8 newtons. E se for m quilogramas, m vezes 9,8, m vezes g. Tá ok? Essa é a ideia do campo. Você conhece isso desde pequenininho. Você conhece isso das aulas de ciências, no final do ensino fundamental. Você conhece isso do primeiro ano do ensino médio e a repetição disso no segundo ano, no terceiro ano, no pré-vestibular. Tá? Você vem falando sobre isso desde sempre. O problema é que, como não interessa discutir teoria dos campos, o professor fala, o G vale tanto, o G é a aceleração da gravidade, o G não sei o quê, usa o G na queda livre, a aceleração é igual a G, porque não sei o quê e tal, e você vai incorporando estas coisas sem necessariamente ter pensado no conceito, no significado disso. Tá? Então, G é campo gravitacional. Em cada ponto do espaço existe um vetor que representa esse campo, só que próximo da superfície da Terra, como diz o Pipoca, o campo é constante. Ou seja, em todos os pontos do espaço muito próximos da superfície da Terra, a gente pode supor que o vetor campo gravitacional tem sempre a mesma direção, sempre o mesmo sentido e sempre a mesma intensidade. A gente até pode dizer assim, o campo gravitacional próximo da superfície da Terra é um campo uniforme. Ele é igual em todos os pontos. Legal? Mas sai fora da superfície da Terra e vai para longe. E aí você vai ver que a Terra é um planeta praticamente esférico, não é verdade? Tá, e aí a coisa muda de figura. Tá? Quando você vai falar de campo gravitacional para pontos muito afastados da superfície da Terra, agora a coisa muda de figura, porque em cada ponto do espaço, o campo gravitacional vai apontar para o centro da Terra. Então as direções serão diferentes. As intensidades serão diferentes. Tá certo? Muda tudo. Por isso que é preciso fazer uma pausa um dia, falar teoria de gravitação universal. Vamos discutir o campo gravitacional como um todo. E aí a gente cai exatamente nesta discussão, a discussão do campo elétrico. Tá? Por isso, quando você chegar em teoria de gravitação universal, você vai olhar e falar, isso é fácil. O André já falou de campo elétrico. É para você sorrir. Tá tudo bem? Sim ou não? Tudo bem com a discussão, com as ideias? Beleza? Então, olha só, definição de campo. Campo é força por unidade de massa. Tá, mas aqui não é a massa que interessa, aqui o que interessa é a carga, não é? Então, qual seria a definição de campo? Ué, força por unidade de carga. Legal? O campo gravitacional eu usei a letra G, né? Campo elétrico eu vou usar a letra... me ajuda, cara. Pelo menos com as obviedades, você devia me ajudar. Campo gravitacional, eu estou usando G. Então, campo elétrico, eu vou usar a letra E. E minúsculo. Aqui é G minúsculo, eu vou usar E minúsculo. Não, professor, E minúsculo você não tinha guardado para falar da tal da carga do elétron? Putz, é verdade, a carga elementar, né? Tá, então E minúsculo não pode. Vamos usar E maiúsculo? Vamos lá, E maiúsculo. E, campo elétrico, por definição, deve ser a força elétrica dividido pela carga de próton. Aqui não é a massa que interessa, aqui o que interessa é a carga. Beleza? Essa é a definição formal. Campo elétrico é grandeza vetorial, força elétrica é grandeza vetorial. Tá legal? Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim? Tá bom. Então a gente tem uma definição formal. Agora vamos pensar em módulo, tá? Se eu for calcular valor de campo, eu tenho que pensar essas coisas em módulo. E em módulo se escreve assim, ó. E se eu tirar a flechinha de cima, eu estou falando do módulo do vetor, tá? E é igual a F, módulo de F, sobre módulo de Q. Legal? Se eu for tirar a flechinha em cima e for falar de valor das grandezas vetoriais,
eu não posso me esquecer que o valor de grandeza vetorial sempre é positivo, tá? Não existe grandeza vetorial cujo valor seja negativo. Ah, o cara era tão fraco, mas tão fraco que a força máxima que ele podia fazer era menos meio newton. Então não faz sentido, né? Tá? Não existe isso, uma força de menos meio newton. Tá? Da mesma forma, o campo elétrico, tá? Não existe campo elétrico com sinal negativo, com intensidade negativa. Então, a intensidade do campo é a intensidade da força dividida pelo módulo da carga de prova. Joia? Tudo bem? Sim ou não? Aqui, sim. Vamos falar de unidade de medida? Vamos lá? A unidade de medida do campo elétrico vai ser unidade de medida de força no sistema internacional é sempre a mesma. Força é medida sempre em newtons. Então, é newton por unidade de medida de carga elétrica. No sistema internacional, carga elétrica é medida em coulombs. Então, a unidade de medida do campo elétrico, do vetor campo elétrico no ponto do espaço, é o newton por coulomb. Beleza? Até aqui, tudo bem, sim ou não? Então, vamos apagar a presença do Pipoca nessa aula de hoje. Eu não gosto de falar do Pipoca porque ele fica ofuscando a minha aula, tá? Então, vamos apagar o Pipoca e vamos continuar nas trevas. Vamos lá. Pronto. Então, tá. Campo elétrico é força por unidade de carga, certo? Então, eu posso inverter essa relação e escrever assim. A força elétrica, então, deve ser igual a carga vezes o campo elétrico. Tudo bem? Já inverti a relação. Nossa, professor, eu estou ficando maluco. Não, cara, você não vai ficar maluco com isso. Você já conhece isso. Você conhece no campo gravitacional. Só que no campo gravitacional, você escreve assim, ó. A força gravitacional é igual a massa vezes o campo gravitacional. Não era assim que você escrevia? P igual a mg? Ora, se o cara lembra que P igual a mg, então ele tem que lembrar dessa daqui. Porque é a mesma forma matemática, tá? Só mudaram os símbolos e o significado deles. Mas a relação é a mesma. Força é igual a massa vezes campo. Força é igual a carga vezes campo. Por isso que eu acho uma pena, viu? As pessoas falam assim, G é a gravidade. G é a aceleração da gravidade. Elas nunca dão o nome certo para o G. Porque se elas dessem o nome certo para o G, elas falariam assim, peso é massa vezes campo. Tá, então ela guardava da minha eletricidade. Força elétrica é carga vezes campo. Beleza? Tudo bem? Matematicamente, o modelo é exatamente o mesmo. Só mudaram os significados. Joia? Beleza? Tudo bem? Então, vou apagar isso daqui. De novo, ó, Pipoca na minha aula, cara. Ficar insistente. Vamos falar sobre força elétrica. Ah, tá vendo essa expressão matemática? Um vetor é igual a um escalar vezes outro vetor. Certo? Eu quero que você guarde isso. Tá? Quando um vetor é múltiplo, é um escalar vezes outro vetor, quando um vetor é múltiplo de outro, eles têm sempre a mesma, o que eu falei agora há pouco? Eles têm sempre a mesma Direção e sentido. Ok? E se o escalar que multiplica for positivo, então eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Se o escalar que multiplica for negativo, os vetores têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. E me parece que carga elétrica, carga de prova, pode ser positiva ou negativa. Se a carga de prova for positiva, então eu sei que estes dois vetores, força elétrica e campo elétrico, vão ter o mesmo sentido. Isso daqui é importante, tá? Guarda isso. Tudo bem? Agora, se o escalar que multiplica for negativo, então esses dois vetores, força e campo,
terão sentidos opostos. Tá legal? Guarda, isso é importante porque no vestibular, volta e meia, a banca testa a gente com relação a essas coisas, tá? A banca bota, ela fala assim, uma carga assim, assado, foi colocada dentro do campo e tal. Caracterize a força elétrica sobre ela. Meu, toda vez que o enunciado disser caracterize, pode apostar que ele está falando de uma grandeza vetorial. Por quê? Porque grandeza vetorial tem 3 características. Tem intensidade, direção e sentido, certo? Então, se ele falar caracterize, ele está pedindo para você falar dos 3. Se fosse uma grandeza escalar, ele não falaria caracterize. Ele diria assim, calcule. Bom, calcule é só calcular o valor. Grandeza escalar só tem intensidade, ela não tem direção, não tem sentido, não tem orientação. Tá? Então, se a pergunta da questão é caracterize, tome muito cuidado na hora de caracterizar a força elétrica ou o campo elétrico. Por quê? Porque eles têm sempre a mesma direção, mas eles podem ter sentidos opostos. E quem define isso é o sinal da carga de prova. Pode pensar assim, fica fácil para guardar assim. Carga de prova positiva sofre força a favor do campo. Carga de prova negativa sofre força contra o campo. Essa frase é fatal, pode guardar. Pode guardar, pode até anotar. De novo, cargas positivas sofrem força a favor do campo. Cargas negativas sofrem força contra o campo. Tá tudo bem? Sim ou não? Sim ou não? Professor, Oi, pode falar, gente. qual que seria repulsão e atração nesse sentido? Agora, por enquanto, eu não falei sobre repulsão e atração. Né? Mas já que você quer tocar no assunto, então vamos começar a discutir as possibilidades, tá? Guarda isso aqui, nós estamos falando sobre isso, tá? Mas a carga geradora, aquela que gira o campo, também pode ser positiva ou negativa. Não é verdade? Falei sozinho agora? Não, você balançou a cabeça, né? Legal. Então, olha só. Se cada um deles pode ser positivo ou negativo, e para ter a força eu preciso de 2, quantas combinações são possíveis? 4 combinações possíveis. Né? Vamos discutir, então, as 4 combinações. Vamos chamar isso aqui de item 3, tá? Item 3. Agora, a gente vai discutir o sentido do campo. Primeiro, eu vou fazer as 4 combinações possíveis e a gente vai discutir o sentido da força elétrica, tá? Depois a gente vai discutir o sentido do campo. Então, olha só, eu posso ter combinações assim. A geradora é uma carga positiva, ok? Eu vou usar sempre a letra Q maiúsculo para representar a carga geradora, tá? E a letra Q minúsculo para representar a carga de prova. Isto não é notação oficial. Tá legal? Não quer dizer que toda vez que for aparecer Q maiúsculo no enunciado da questão, eu estou falando da geradora. Não é isso. Nas nossas aulas, para não ter que ficar explicando, olha, esta é geradora, aquela é de prova, não sei o quê, a gente vai usar essa notação. Botei Q maiúsculo na discussão, Q maiúsculo é a carga que gera o campo. Ela deve ser fixa, tá? Ela precisa estar fixa em algum ponto do espaço, em alguma região do espaço. Tá? Cargas móveis não geram campo elétrico, isso é uma discussão para o futuro. Tá legal? Então, botei Q maiúsculo na nossa carga geradora do campo. Quando eu botar Q minúsculo, eu estou falando da nossa carga de prova. Pode ser? Tudo bem? Combinamos? Fechamos um acordo aqui? Beleza, tá? Então, vamos lá. Carga geradora positiva. A carga de prova pode ser positiva.
Certo? Segunda combinação possível. A carga geradora pode ser positiva e a carga de prova pode ser negativa. Certo? Terceira combinação possível. A carga geradora pode ser negativa. E a carga de prova pode ser positiva. Quarta combinação possível, última. Vou apagar aqui a definição. Quarta combinação possível. A carga geradora pode ser negativa e a carga de prova pode ser negativa também. Certo? Então tá, eu tenho aí as 4 possibilidades. Certo? Esquece essa história de campo. Vamos pensar só em força elétrica. Carga positiva, carga positiva. A força de atração ou de repulsão? Repulsão. Repulsão, beleza. Então a carga de prova sofre ação de força nesta direção e sentido. Beleza? Agora aqui, ó. Positivo e negativo. A carga de prova sofre atração ou repulsão? Atração. Atração. Portanto, agora ela sofre força elétrica para cá. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tem nada estranho, né? Tá, vem para cá. Carga geradora negativa, carga de prova positiva. A força entre elas é de atração ou de repulsão? Atração. Atração, portanto, a força elétrica. Finalmente, carga negativa e carga negativa. A força entre elas é de atração ou de repulsão? Negativo e negativo. Repulsão. Repulsão. Portanto, a força elétrica é para cá. Tudo bem? Galera, como eu estou vendo a carinha de 2 pessoas só. Tá? A Isa só de sacanagem nem foto pôs, né? Eu não estou vendo a carinha de vocês. Eu queria ver a carinha de vocês, se for possível, tá? Oi, Lu. Tudo bom, Luiz? Belezinha? Cadê vocês? Pô, assim, não dá para abrir o vídeo, pelo menos fala comigo, tá? Porque eu estou começando a ficar assim, extremamente carente. Tá bom? Quer falar comigo? Não fala. Posso que com pipoca, fica todo mundo de vídeo aberto, dando risada, brincando. Eu sei, eu conheço vocês. Vamos lá. Então, ó, falamos da força. Tem alguma coisa estranha com relação às forças? Tem alguma coisa estranha? Não, está tudo sob controle, né? Positivo e positivo se repelem, positivo e negativo se atraem, negativo e negativo se repelem. Beleza. Agora vamos falar no sentido do campo, usando isto aqui, ó. Isto que a gente acabou de discutir. Quando a carga de prova é positiva, força e campo têm o mesmo sentido, tá ok? Quando a carga de prova é negativa, força e campo têm sentidos opostos. Joia? Então, olha para cá. Esta carga de prova é positiva. Força e campo têm o mesmo sentido, não tem? Portanto, o campo elétrico nesse ponto do espaço é um vetor para cá. Ok? Ó, Professor, desculpe, oi. rapidão. Esse campo, no caso, seria a intensidade que a gente estava discutindo, né? Na realidade, eu estou falando do vetor, né? Tem intensidade, direção e sentido, mas você tem razão. É esse cara que tem intensidade variável. É que eu pensei que era outra força, mas não é não, né? Não, não é. Esse é o campo. Tá. É igual ao Tá, campo beleza. gravitacional, né? O campo gravitacional está lá. Onde tem campo, tem peso? Não, na realidade precisa pôr uma massa lá. Se não tiver massa dentro do campo, não tem peso. Tá Certo? bom. Mesma Beleza. coisa aqui. Campo elétrico tem força elétrica? Não, só se eu fizer uma carga de prova. Aí aparece uma força. Beleza. Olha, beleza? Tá bom. Então esse é o sentido do campo elétrico. Agora, olha esse aqui. Carga de prova negativa. Força e campo terão sentidos opostos. Opostos? A força está para a esquerda. Então o campo deve ser para a direita.
Tudo bem? Belezinha? Tá. Agora olha esse daqui. O terceiro caso. A carga de prova é positiva. Carga positiva, tá? Força e campo tem mesmo sentido, certo? A força elétrica está para a esquerda. Então, o campo elétrico aqui também é para a esquerda. Carga positiva, força e campo tem mesmo sentido. Beleza? Último caso possível. Tá? Olha esse daqui. A carga de prova é negativa, certo? Carga negativa, força e campo têm sentidos opostos. Então, se a força está para a direita, o campo aqui é para a esquerda. Carga de prova positiva, força no sentido do campo. Carga de prova negativa, força e campo em sentidos opostos. Beleza? Tudo bem? Legal. Tá? Organizamos. Agora, esquece a carga de prova, esquece a força elétrica. Olha só para o vetor campo. Geradora positiva. Olha o vetor campo. Segundo caso, geradora positiva. Olha o vetor campo. Terceiro caso, geradora negativa. Olha o vetor campo. Quarto caso, geradora negativa. Olha o vetor campo. Entendeu qual é a relação? Quando a geradora é positiva, o campo aponta para longe. Ó, positiva, campo aponta para longe. Positiva, campo aponta para longe. Negativa, o campo aponta para ela. Negativa, o campo aponta para ela. Ou, então, eu posso tirar uma regra assim. Carga positiva gera campo no sentido... como é que eu vou falar isso? Vou falar campo para lá? Não, campo para longe? Pode ser, pode ser. Mas a gente costuma dizer que este sentido aqui é o sentido de afastamento. O vetor aponta um sentido de afastamento em relação à geradora. E esse vetor aqui aponta para a carga geradora, não é verdade? Aponta no sentido da aproximação. Legal? Ó, vou escrever aqui, ó. Quando a carga geradora é positiva, sentido do campo é o sentido de afastamento. Afastamento é em relação à geradora. Legal? Então, geradora positiva, campo no sentido de afastamento. Geradora negativa, campo no sentido de aproximação. A linguagem aqui ficou perigosa, mas é essa que nós vamos usar, tá? Pelo amor de Deus, afastamento e aproximação não indicam força. Afastamento e aproximação tem a ver com orientação, tem a ver com geometria, tá? Sentido que afasta, sentido que aproxima. Agora, quando eu quiser falar de força, força eu não falo assim, atração ou repulsão. São coisas diferentes, tá? Não vai confundir afastamento com repulsão. Não falei isso, tá? Porque aqui eu tenho afastamento, campo de afastamento, força de repulsão. Mas aqui eu tenho campo de afastamento com força de atração. Tá? Então, quando eu falar afastamento, eu estou falando só o sentido do vetor campo. Eu não estou falando nada sobre as forças. Porque a força vai depender da carga de prova. Cargas geradoras positivas geram campo no sentido de afastamento. Cargas geradoras negativas geram campo no sentido de aproximação. Isso é o que importa. Mas o Pipoca não fazia essa confusão. Porque o Pipoca não precisava falar em repulsão gravitacional. A força gravitacional é única e exclusivamente atrativa, né? Então o Pipoca não precisa nem discutir essa situação. Mas se ele tivesse feito essa discussão, provavelmente ele diria para você assim: campo gravitacional é sempre campo no sentido de aproximação. Não existe campo gravitacional de afastamento. Beleza?
Galera, olha só. Desculpa, eu falei pra caramba nessa aula de hoje, mas eu senti a necessidade de falar essas coisas com calma, porque a gente está começando a abordar uma parte da eletricidade que é muito abstrata. Embora, quando a gente fala de campo gravitacional, parece tudo tão concreto, né? Tudo tão definido na nossa vida, mas quando a gente leva esses mesmos conceitos lá para o campo das cargas elétricas, a coisa parece que fica meio esotérica, parece que é uma física sem iniciados, sabe? Então, eu quis falar devagar justamente para que você pudesse ver o paralelo que existe entre essas duas definições, campo elétrico e campo gravitacional. Tá? Não cai quase questão sobre campo gravitacional. Não cai quase questão sobre a lei de Newton. Mas, cai um monte de questão sobre campo elétrico. Toda prova de vestibular tem questão sobre campo elétrico. Tá? Então, estas coisas têm que se tornar naturais para nós, para a gente conseguir pensar as questões de eletricidade no vestibular. Tá? Foi devagarzinho? Foi. Estamos atrasados? Estamos, né? Eu acho que, teoricamente, a gente deveria estar fechando a apostila, certo? Então, eu vou pedir para o nosso chefe, eu não sei se isso é possível, eu vou pedir depois, tá? Vamos marcar umas aulas extras? Pode ser? Pode? Eu pego um Pode, horário. professor. E é Seja possível legal sim. comigo. Tá. Vou conversar com ele, vamos ver se a gente pega um horário que seja legalzinho assim para vocês, que não incomode muito, e a gente vai fazer umas aulas extras para tentar botar a vida em dia. Mas, putz, não dá para fazer isso daqui correndo, tá? Eu já acho que a discussão de hoje foi pesada, foi esotérica. Para alguns, era novidade. Não é verdade? Luizinho, Luísa? Oi? Tá tudo bem? Beleza? Tudo bem. Joia, Isa, tranquila, Letícia, Sim. Aninha, Aline, todo o pessoal. Sim, pro. Tem um pessoal que fica tão quietinho durante a aula, a Larissa quietinha, a Bruna, a Esther. Tá tudo bem com Obrigada você? pela aula, prof. Falo. Tá? Aí, beleza. É, Então, eu vou encerrar a aula agora, né? Acabou, estouramos uns 10 minutos na nossa aula, mais ou menos. Se eu não perder o resto do intervalo, eu vou encerrar agora, tá bom? E já vou falar com o Rubão, vamos ver se a gente agenda umas aulas para botar a vida em dia, tá? Semana que vem a gente faz estes exercícios e aquilo que você pediu, tá? Você, eu apontei com o dedo, tá? Aquela dedo está ali, ó, naquela direção. Tá bom? Joia, galera. Prazer imenso. Obrigado, Então, professor. de novo, Tchau, tá? professor. Muito Tchau, obrigado. professor. Tá, um abraço, gente. Tchau, pro. Deus, tá? Tchau, tchau. Até a semana. Tchau, Leia. Prof, mas não esquece de tentar não. O Rubão ele consegue horário, tá bom? Como é que é? Não esquece o quê? De tentar horário, porque o Rubão sempre consegue algum horário de terça, de quinta, de quarta. Com certeza, tá? Aliás, vou conversar com ele agora, tá bom? Beleza. Boa semana, tá? Para você também, tá? Até mais. Tchau, Até mais, tchau, gente. tchau. Obrigado pela aula. Tá? Eu é que agradeço pela presença, tá? Um abraço para vocês. Gabriel, Bia, Bruna, Samuel, Letícia, um abraço. Até a semana, tá? Cadê? Vamos sair.